Boa noite, irmãos. Boa noite. Está escrito aqui para mim passar uma mensagem, mas o que o irmão Walter, o irmão João pediu é para contar a minha história, que talvez pareça a história de muitos irmãos que estão conosco aqui esta noite, né? É uma alegria estar com vocês. Sempre falaram desse grupo de irmãos. O irmão João sempre me convida. O irmão Joelso, Samuca. E pela primeira vez está vendo presencialmente os irmãos, uma alegria. Eu não sei se o contexto dos irmãos é o mesmo do meu, mas eu nasci num lar onde os meus pais eram da congregação cristã, e pelo visto aqui a maioria é, né, irmão João? Eram da congregação cristã no Brasil. E eu cresci, essa é a minha história, o meu contexto. Pode ser que muda de pessoas para pessoas, mas eu cresci acreditando que a graça de Deus era a igreja onde eu estava. Que sorte a minha, né? Nasci na graça, assim que eu aprendi. E para ir para o céu era simplesmente permanecer na graça, na igreja onde eu estava, batizar e permanecer firme na graça. Foi assim que eu cresci. E é um dilema muito grande quando chega-se aos 12 anos. Para mim, eu lembro muito dessa data, porque meu pai me chamou e disse, até aqui eu te criei, eu te trouxe, mas agora você está com 12 anos e você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. O caminho nós ensinamos. E eu já entendi o que significa caminho. Caminho é permanecer na graça, ou seja, na igreja que eu estava. Se você quiser ir para o mundão, as minhas mãos estão lavadas. E para uma criança de 12 anos ouvir isso é pesado. Eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu batizava, ia para o céu, garantia o meu passaporte para ir para o céu. É assim que funcionava a minha mentalidade, é assim que eu aprendi nos cultos de jovens. Se eu morrer depois dos 12 anos sem ter feito o concerto com Deus, passando pelas águas do santo batismo, eu estaria condenado. E isso é a partir dos 12 anos de idade. Então, para mim, eu digo, sempre digo, porque para um jovem de 12 anos é uma decisão mais terrível do que de um casamento. Muito mais difícil. Para uma criança de 12 anos. E eu lembro que eu trabalhava de bicicleta com 12 anos, trabalhava num clube, fazia um trajeto de 7 quilômetros de bicicleta e todo dia pegar a BR de bicicleta para mim é uma tortura. Quando passava as carretas do meu lado, falava, meu Deus, se eu entrar debaixo dos pneus dessa carreta e morrer sem fazer um concerto com Deus no batismo, eu estou no inferno. Isso me atormentava. E quando chegava no batismo, a coisa ainda ficava mais difícil. E eu não sentia esse chamado, porque para nós Deus tem que chamar. E o Deus chamar é o coração bater forte. E é claro que eu fui no batismo, diante dessa pressão muito grande, se eu batizar, aqui vem outro problema. Porque se eu batizar, eu não posso pecar mais. Se eu pecar, eu perdi a salvação. Mas se eu não batizar e morrer, eu também estou sem salvação. Era uma encruzilhada terrível para conviver com ela. E pecar, para mim, para a igreja que eu frequentava, pecar é fornicação e adultério. Mas eu com 12 anos nem sabia o que era isso. Para mim, o pecado de morte que eu poderia cometer era brigar. Eu gostava de briga. Falei, meu Deus, se eu batizar e alguém mexer comigo na escola e eu brigar, eu perdi a salvação. E aí eu vou para o inferno. Mas se eu morrer sem batizar, eu também estou no inferno. Eu cheguei no batismo, o batismo é bonito, né? Emocionante. Eu sentei na galeria lá da Vila Casone, em Londrina, umas 3.000 pessoas no batismo, e tocou aquele hino bonito. E eu ali no meu banco pensando, se eu batizar, eu não posso pecar, não posso usar mais short, não posso jogar mais futebol, não posso torcer mais para o Flamengo. Era a minha cabeça de criança, de 12 anos.
E se eu não batizar, amanhã eu vou trabalhar, posso morrer e vou para o inferno. Meu Deus do céu. Naturalmente, meu coração começou a acelerar. Começou a bater muito forte. E agora, o que eu faço na minha vida? E o pregador lá no púlpito disse, se o seu coração está batendo forte, é Deus que está te chamando. Eu falei, então é isso que é Deus me chamando. Mas não era Deus chamando. Era o desespero do meu coração de ter que tomar uma decisão. Então Deus está me chamando. E aí o ancião apelou forte. E se Deus está te chamando, vem. Porque se você for agora no cemitério Jardim da Saudade, não é só velho que entra lá. Entra criança, entra jovem de 12 anos, moço de 20, meia idade, idoso. E o próximo batismo é daqui 30 dias. Pode ser que eu vou estar atendendo o teu velório nesses 30 dias e você não pegou o passaporte para ir para o céu. Aí meu coração acelerou mesmo. Eu queria morrer. E eu fiquei cego, né? Todo mundo falava, olha, quando eu batizei, eu não vi o trajeto do banco até as águas do batismo, eu não vi. Eu também não vi, mas era de desespero. Eu achei que era Deus me chamando, mas era desespero mesmo. E batizei com 12 anos nessa igreja, e foi interessante porque no outro dia a ideia era essa, agora eu estou com as vestes brancas e eu preciso manter as minhas vestes brancas. Então eu não posso mais torcer, não posso usar mais short, não posso mais brincadeiras, não posso mais jogar bola na rua e manter minhas vestes brancas. Era salvação por obras, isso era muito claro para mim. E eu no outro dia fui trabalhar no clube, já de calça, num clube, 40 graus, criança de 12, 13 anos, de calça. Aí os meninos jogavam truco na hora do almoço, eu ficava de longe, eles estranhou. Foi 3 dias assim que eu aguentei firme. Depois já comecei a sujar minhas vestes de novo. E a minha vida de legalismo começou ali, entre altos e baixos. Ora muito crente, por causa do meu desempenho, da minha performance, ora eu pecava. E os pecados eram assim, eu assisti um jogo, puxa, vi uma novela, estava passando Rock Santeiro, 3 horas da tarde eu olhei para o Rock Santeiro, meu Deus, pequei, entrava de novo na aflição, e agora eu vou precisar conquistar Deus de novo, será que Deus deve estar muito bravo comigo? Deus deve estar, mas esse cara, eu dou chance para ele, mas ele não vai para frente. E foi minha vida assim, altos e baixos. Daí daqui a pouco chegava aquelas reuniões da mocidade cheia, e o pregador pregava Zacarias 3, sumo sacerdote Josué, acusado por Satanás, mas justificado por Deus. Aí vinha a palavra, você veio aqui, Satanás está te julgando, te acusando, você está com a veste suja, mitra quebrada, mas eu vou trocar tua roupa, eu te amo, e eu saía de novo, agora vai, agora eu estou com roupa nova de novo, mais 3 dias, quinta-feira já estava descambando de novo. Que situação! E quando eu conseguia passar uma semana legal, filé, eu chegava diante de Deus muito cheio, assim, eu podia orar, eu podia testemunhar, eu me sentia muito bem. E a minha vida foi assim. Até que um dia eu entrei na internet e estava escrito assim, pregação chocante, ou Washer. Eu dei risada por dentro, falei, pregação chocante? Esse pregador nem é da congregação, nem é cheio do Espírito Santo. Que tipo de pregação que ele pode me fazer que vai me chocar? Eu vou assistir e vai dar risada. E comecei a assistir, e adivinha, irmãos, foi chocante. Eu descobri naquela tarde que eu era um pecador e que não havia nada que eu pudesse fazer que resolveria a minha situação diante de Deus. Mas que naquele monte do Getsemane, Cristo agonizou, porque ele viu o cálice da ira do Pai, que ele deveria beber por causa do meu pecado. Falei, então quer dizer que quem moeu Jesus na cruz não foi o diabo, foi Deus que moeu o seu filho na cruz, porque todo o meu pecado caiu sobre ele. Eu nunca vi ninguém falar isso. Pela primeira vez, eu entrei em contato com o Evangelho, e aquilo foi chocante para mim. E eu comecei uma longa saga daí em diante, uma tentativa de reformar a igreja, trazer esse evangelho para dentro da igreja,
mas não tive êxito. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, porque foi num culto como esse, numa igreja reformada, que eu não aguentava mais ouvir palavras que Cristo não era o centro. Eu fui para uma igreja reformada e pela primeira vez, ao vivo, eu assisti um culto que a pregação foi centrada na glória de Cristo, no Evangelho. E naquele dia em diante eu falei, eu nunca mais perco meu tempo com uma igreja que não prega o Evangelho de Cristo. É uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando, vivendo na simplicidade. É assim que nasceu o cristianismo, sempre foi assim, mas, como eu estava dizendo para o irmão Joel, a importância, nosso único foco é ser fiel à palavra de Deus. Né? É uma alegria estar aqui com os irmãos. Nós vamos ter mais momento de conversa aqui. E já estou maravilhado com o que Deus tem feito em Cambará. O que aconteceu comigo há seis anos atrás, estamos vendo isso no Brasil inteiro, né, irmão Joel? No Brasil inteiro, sempre o mesmo testemunho. Legalismo, salvação por obras, até se deparar com o Evangelho de Cristo. E, de fato, o Evangelho de Deus é o poder para salvar todo aquele que nele crê. Para arrancar alguém da onde eu vim, irmãos, não tem estratégia humana. Não existe força humana. Ou é o Espírito Santo te arrancando de lá, ou você não sai de lá nunca. Mas o Evangelho foi, é e será o poder de Deus para salvar pecadores mortos em pecados como nós, e graças a Deus por isso.